Boa noite aí para todo mundo. Tudo certo, beleza? Passaram bem a semana aí? Coisa boa. Ninguém responde, né? A gente vai acostumando. A gente vai começar a nossa reunião, né? Pessoal que está assistindo aí a gente, todo mundo aqui, seja todo mundo bem-vindo. A gente está falando que é a nossa reunião, porque não é o nosso culto. Porque o culto não cessa, o culto não começou aqui, tá? Desde o dia que a gente se rendeu, desde o dia que a gente entregou nossa vida, então, e não vai cessar no dia que Jesus vai vir buscar a gente, vai continuar, então o culto é para sempre, né? A gente está começando a nossa reunião. Eu queria que, por favor, se tivesse como a gente colocar aí segundo livro de Reis, para a gente abrir junto. Segundo livro de Reis, capítulo 6, a partir do 8. Isso. Vamos lá. Vamos ler junto aí. Ora, isso, a mesma versão. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está para que eu mande capturá-lo. Vamos pular lá para o 15 agora? 13, vamos para o 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Só até aqui. Essa passagem, esse texto, é um dos que mais chama atenção para mim. Cara, isso aqui a gente conversa sempre em casa. É uma coisa que me toca demais. Perceber que o desespero ali do servo, ao ver uma dificuldade, ao ver uma aflição, uma angústia, aparentemente ele achava que não tinha condição, que não tinha jeito, que era uma situação difícil. E o interessante é que Eliseu não orou para que Deus os protegesse, mas Eliseu orou para que o seu servo já notasse que a proteção estava lá. Então é diferente. É por isso que Deus não chegou aqui agora às 18 e ele vai embora às 7h10. Sabe? É por isso que Deus não vai estar aqui só quando o louvor começar, ou quando a palavra vier, ou quando a gente chorar. Sabe? A gente precisa entender que Ele já está. E a nossa oração, o nosso esforço não tem que ser para chamá-lo, mas tem que ser para a gente perceber que Ele já vive conosco, sabe? Então Ele estava ali no café, Ele estava no ensaio, Ele estava hoje no almoço, todo mundo que almoçou, Ele estava no café da manhã, sabe? E Ele vai embora conosco, e Ele está amanhã na segunda-feira,
Sabe? Então, a gente precisa ter essa convicção, porque ela é acima de sentimento. A gente estando mal, a gente estando numa condição ruim, isso não muda a presença dele ou não. Isso não muda a identidade que a gente tem ou não. Sabe? Então, hoje, vamos orar juntos para que o Senhor mude mais uma vez a nossa mente, o nosso coração, não para que Ele venha, mas que a gente perceba que Ele já está. No nome de Jesus, Pai, a gente te agradece. Mais uma vez, a gente te agradece. Pai, as carruagens não vêm agora, mas as carruagens já estão. Sabe, Pai, a gente sabe que o Senhor já está conosco. Isso independe da forma como a gente se sente. Então, Pai, através do Seu Espírito, permita que a gente te enxergue todos os dias, o tempo todo, em cada relação, em cada circunstância, em cada situação, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que nessa noite, você passou a vida do pastor Pedro nessa noite. Que ele seja, Pai, a boca do Senhor. Que a mensagem, Pai, que está no coração dele, possa ser a sua mensagem para nós nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo o meu Senhor. É a sua experiência? Cada um de nós é a experiência nessa noite, eu estou perguntando, amém? Aleluia? Então, realmente, esse hino deixa a gente, assim, extasiado, né? Por isso que eu pedi que vocês cantassem para a gente. Muito obrigado. Se a gente pedisse um dos irmãos aqui, qualquer um de vocês, que fizesse para a gente um relato, pegasse uma caneta, um caderno, né? E fizesse um relato de tudo aquilo que aconteceu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde o seu nascimento, o seu ministério, o seu sofrimento e também a sua morte, e eu pegasse esse relato do irmão que escreveu e eu fosse comparar com o livro da Bíblia. Eu vou comparar com o livro da Bíblia o seu relato. Eu ia comparar com o livro de Isaías. Eu ia ver que a semelhança é incrível, né? Seria o irmão relatando uma coisa que aconteceu, que ele viveu, que ele se sente, né? Com respeito à pessoa do Senhor Jesus. Isaías escreveu antes disso. Muitos anos antes, centenas de anos antes, Isaías já escreveu a respeito de Jesus. Parece que ele até conhecia, né? Parece que ele falando para os dias de hoje, assim, para a gente. Então é impressionante. Quando você lê Isaías 53, então, misericórdia. A gente fala, gente, mas esse homem parece que sabia de tudo. Então é uma coisa impressionante, né, pastor Rai? De como Isaías passa para a gente, no seu escrito, no seu livro, uma visão geral tudo aquilo que aconteceria com Jesus Cristo. Então é impressionante. Muito bem, irmãos. A gente não vai falar nessa noite com respeito a Jesus que Isaías escreveu. Mas eu quero falar de um outro personagem, que também está no livro de Isaías. Um outro personagem. Por enquanto eu não vou falar quem é, mas um outro personagem. E esse personagem, a gente vai encontrar algum relato sobre ele, ou sua função, e eu pretendo falar mais da função desse personagem do que do personagem em si. A gente vai para Isaías 40. Isaías 40. O livro de Isaías são 66 livros, né? É um livro extenso, mas cheio de coisas minuciosas com respeito a Jesus, e também agora com respeito a esse personagem de que nós vamos falar essa noite, e que a função desse personagem, ela continua nos dias de hoje. É a minha função, é a sua função, é a função da igreja nos dias de hoje.
Então, vou lá para Isaías 40, versículo 1. Eu vou ler aqui na minha tradução. Diz assim: Consolai, consolai o meu povo, disse o vosso Deus. Irmão, só precisa de consolo quem está em sofrimento, ou não? Quem está alegre, né? Nós que nós estamos hoje aqui, não precisa muito de consolo, né, Murilo? Mas quem está triste, amargurado, sem esperança, precisa de consolo. Precisa de uma voz amiga, uma voz de consolo. Então Isaías está dizendo aqui que esse personagem, a função dele seria de consolar. E parece que Isaías, irmão, não está falando dos seus dias, mas ele está falando de dias futuros, dias que viriam, e que esse personagem iria exercer a sua função. E se nós formos ver, eu me lembro de um versículo que eu estava lendo agora à tarde, quando Jesus, Mateus 9,36, quando Jesus fala assim, compadeceu dele, da multidão, das pessoas, e ele fala, é como se fosse ovelhas sem pastor. Imagina ovelhas sem pastor, imagina 100 ovelhas aí sem pastor, que reboliços que elas viriam, né? Um vai para um lado, a outra vai para o outro, e bate uma na outra, e uma quer morder na outra. Então é isso que Jesus estava vendo com respeito à multidão que ele estava vendo. Era como ovelhas sem pastor, precisando de consolo, sofrendo, porque vamos lembrar que quando Jesus estava falando isso, foi na época de Herodes. Então Jesus está dizendo que quem deveria ser o pastor das ovelhas daquela época seria Herodes, que era o rei, que era o governador, e Herodes não estava nem aí com o povo, né? Parece que ele está falando dos dias de hoje, né, Isaías, né? Que o povo sofre. É como se ele estivesse falando, olha, nos dias de hoje, a cidade de Uberaba, né, nós vivemos precisando de consolo. É como Jesus estivesse vendo, através dos tempos, os dias de hoje. Ovelhas sem pastor, sem esperança, sem rumo, é o que nós vemos muitas vezes nos dias de hoje. Então ele fala, consolai o meu povo, diz o Senhor vosso Deus. E ele continua aqui no versículo 2. Falai ao povo de Jerusalém. Os irmãos me dão um poder de eu fazer apenas uma correçãozinha aqui que eu quero fazer com a minha responsabilidade. Falai ao coração dos uberabenses. Falai ao coração do povo de Uberaba. Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, do seu sofrimento, dos seus projetos, né? Que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Olha a mensagem que Deus dá para esse nosso personagem, que eu não vou falar o nome ainda, mas os irmãos já devem saber quem é. Olha, fala para o povo que se eles quiserem, o seu pecado já foi perdoado, porque foi, logicamente, Isaías está falando de uma época depois de Jesus. Jesus veio para perdoar os nossos pecados, morreu pelos nossos pecados, não foi isso? Então, Isaías está falando que esse personagem iria pregar dessa maneira. E essa função hoje é nossa, hoje é minha, hoje é nossa, hoje é da igreja. Então, bradai-lhe, né? Depois ele continua, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Eu estava olhando aqui agora que Senhor está tudo em letra maiúscula. Então, daí, logicamente, ele não estava falando de um Senhor de letra minúscula, que ele seria Jesus no futuro. Se bem que ele conhecia muito bem a função de Jesus e o trabalho que Jesus se realizaria e tudo aquilo que ia acontecer com Jesus. Isaías parece que estava vendo. Mas ele fala que voz que clama no deserto para preparar o caminho para esse Senhor. E qual é o caminho que nós temos que preparar e que mostrar? É o caminho de Jesus, porque ele diz, eu sou o caminho e sou a verdade e sou a vida. Então, o caminho que nós temos que apresentar, para o que eu falei agora mesmo, para os uberabenses, é o caminho de Jesus. Interessante aqui no versículo 4, ele fala uma coisa interessante, que eu estava lendo hoje. Todo vale será aterrado,
e nivelados todos os montes e outeiros. O que é torturoso será retificado, e os lugares escabrosos aplainados. Um dia nós tivemos um pregador aqui que falou sobre caminhos aplainados. Lembra, pastor Bruno? Acho que foi o senhor, né? Caminhos aplainados. E ele dizia para nós que os caminhos do Senhor são caminhos planos. E o que Isaías está falando aqui com respeito a esse homem que deveria clamar? Que os caminhos seriam aplainados. Isso? E ele está dizendo aqui, ó, todo vale será aterrado e todo outeiro será desmanchado. E eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei de um fato interessante que aconteceu na minha vida, na igreja lá em Guarulhos, terceira igreja presbiteriana independente de Guarulhos. Era um ponto de pregação, num lugar assim bem humilde, o pessoal estava começando a fazer as suas casas, aqueles puxadinhos, né? Quando o bairro é muito novo, então você faz um puxadinho para cá, outro puxadinho para lá. E tinha uma casa que nós fazíamos um trabalho de evangelização e era um ponto de pregação, era uma residência. E não sei como, irmãos, nós conseguimos comprar um terreno. Terreno bom, terreno de esquina, terreno muito bom. A gente não sabe até hoje, se me perguntar de onde apareceu o dinheiro, eu não sei. A gente não sabia na época, o certo é que nós compramos o terreno. Compramos o terreno, e era um terreno bem acidentado, não para frente, mas para trás, né? Bem baixa o fundo do terreno. E foi, e agora? Vamos ter que começar a construir. A construção não é para mim, a construção não é para nós, a construção é para o Senhor. E, logicamente, Ele sabe os recursos que nós precisamos. Mas eu quero falar interessante com respeito a esse versículo, é que nós fizemos os muros de arrimo, tá? Os muros de arrimo já, com toda a ferragem pronto, e num domingo nós estávamos conversando lá, das pessoas que eram responsáveis pelo ponto de pregação, e agora, irmãos, nós precisamos aterrar. E cadê terra? Quanto custa um caminhão de terra? Quantos caminhões de terra nós vamos precisar para aterrar ali aquele lugar? E nós estávamos assim, preocupados. Mas pensou, olha, a causa é do Senhor. Ele deve saber o que está fazendo. Na terça-feira, isso foi no domingo, na terça-feira, apareceu Pedro Sabino. Pedro Sabino é um dos nossos lá que congregava com a gente. E ele falou, irmãos, eu tenho uma notícia para dar. Uma notícia muito boa com respeito à nossa construção. Nós ficamos pensando, curioso, né, para saber o que ele tinha para passar para a gente. Ele falou, ele trabalhava numa empresa que fazia asfalto e ele era o responsável pela terraplanagem. Ele operava a máquina que fazia a terraplanagem. Ele falou, e lá na frente do nosso terreno tem uma elevação. O outeiro, não está dizendo aqui? Tem uma elevação, é um morro bem alto, e eu estou precisando tirar aquele morro para dar nivelação, para que a rua possa ser asfaltada. E eu estou precisando tirar aquele morro. E eu conversei com meus superiores lá na empresa, e eu disse que eu posso fazer com a terra o que eu quiser. Então eu vou pegar toda aquela terra, tirar aquele morro e jogar ali para aterrar o nosso terreno. Com 3 dias nós já estávamos com o terreno aplanado, pronto para ser construção. A gente não sabe, fica até emocionado. Mas Deus providenciou para nós a terra que a gente precisava. Aquele irmão lá, 3 dias, ele passou o trator, a máquina dele lá, e a terra estava lá no lugar. E hoje é a terceira igreja presbiteriana de Guarulhos, uma igreja até grande, que nós tivemos o privilégio de ser um dos começadores da igreja. Muito bem. Isaías 55:1. Depois, o nome do personagem eu ainda não falei, mas os irmãos já sabem quem é. Né? Vamos ver Isaías 55:1. Isaías 55 diz assim, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Amanhã, qualquer um dos nossos irmãos aí, se quiser, vai lá no Supermax e vai chegar lá e falar, eu quero fazer uma compra, mas eu não tenho dinheiro. Eu tenho certeza que eles não vão deixar você levar nada, não, viu? Verdade? Não, aqui é só com dinheiro. Vai falar com o Hernando. Mas, irmãos, Isaías está falando para vir comprar sem dinheiro. Será que Isaías estava assim meio tantã, né? Não se compra nada sem dinheiro. Não se compra. Mas o que Isaías estava falando, irmãos, já de antemão, a da graça de Deus que é de graça.
E nós vamos lá para Efésios 2:8, para que Paulo complete aquilo que Isaías está dizendo aí em 55:1. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É disso que Isaías estava falando, de uma salvação de graça. Porque as pessoas e todos nós temos muitas preocupações naquilo que devemos comer, e daquilo que nós devemos vestir, e daquilo que devemos beber. A gente tem muita preocupação com a nossa vida com respeito a essas três coisas. Principalmente os pais de família aí, né? Hoje minhas filhas estão 55 anos, eu não tenho tanta preocupação mais. Elas já têm a vida delas. Mas quando eram pequenas, eu tinha essa preocupação. Como que, nossa, como eu vou cuidar dessas duas filhas, né? Tem que trabalhar pra caramba. Eu pensava dessa maneira. Então é uma preocupação. Então vem Paulo e diz, olha, pela graça. Então Isaías está falando da graça de Deus, que é de graça. Da graça que é de graça. Parece uma redundância, né? É a graça que é de graça. É disso que Isaías está falando. E é isso que Isaías está mandando o nosso personagem falar para o povo. Que a salvação é de graça e que você não precisa de nada, de dinheiro, de nada, para comprar as coisas que você precisa. E na minha tradução fala, né? Pois vocês são salvos pela fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, pela graça, tudo é de graça. A salvação é de graça. Muito bem. 700 anos se passaram, desde quando Isaías escreveu isso aqui. 700 anos, ou um pouco mais. Aí nós vamos ver, então, o nome do nosso personagem, de quem eu quero falar nessa noite, da sua função. Vamos lá para Mateus 3. Mateus 3. Versículo 1. Eu vou ler aqui na minha tradução. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia... Então, Isaías está falando de João Batista. Isso? É como se ele conhecesse também, talvez ele não soubesse o nome, mas ele saberia que apareceria um homem que faria um trabalho muito parecido com aquele que João Batista faria. Então, na verdade, João Batista está cumprindo a promessa e a profecia de Isaías. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo... Quando eu estava lendo assim, eu fiquei pensando com respeito ao deserto, eu fiquei pensando, mas Isaías pregando no deserto para quem? No deserto não tem muita gente, né? Mas João Batista viveu no deserto há algum tempo, e no deserto ele aprendeu muita coisa com respeito a Deus, daquilo que ele deveria falar, daquilo que ele deveria, o consolo que ele deveria levar. Então no deserto a gente aprende, não é isso? Jesus foi levado no deserto para ser tentado, não foi isso? Então, no deserto, a gente aprende. Só quem não aprendeu no deserto foi o povo de Israel. Nós estudamos, né? Com respeito ao povo de Israel, pouco tempo atrás, aqui é sexta-feira. Eles sofriam com sofrimento. Moisés mostrava o caminho que eles deviam fazer, seria um clamor a Deus quando faltava água, quando faltava comida. E eles não clamavam, eles reclamavam para Moisés. Deixava Moisés doido, né? A gente sabe disso. Então o povo tinha que ter o deserto como aprendizado, mas eles tinham o deserto como sofrimento. Então, está dizendo aqui, né? Arrependei-vos. Qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Isaías está falando isso para pessoas. E na minha cabeça não é lá no deserto que tinha gente. E depois, quando a gente vai em Lucas, Lucas fala o seguinte, e João Batista pregava na circunvizinhança do Rio Jordão. Então, não era bem no deserto, estávamos mais ou menos assim, perto do rio. Por que nós chegamos a essa conclusão? Porque as pessoas que iam atendendo ao chamado de João Batista eram batizadas no Rio Jordão, com água, a gente até fala que é por imersão, né? Não é por aspersão. O texto fala isso. Tem nada a ver, tudo é batismo. Mas João Batista pregava na circunvizinhança e as pessoas iam ter com eles. Que pessoas, irmão? As pessoas de Jerusalém. As pessoas de Uberaba, talvez as pessoas de Uberaba viessem aqui na nossa igreja de Uberaba, para atender ao convite de vir e comprar sem dinheiro e sem preço, né? Porque tudo de graça. Então,
continuando. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Agora não fica sabendo. Quem era Isaías estava falando. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então, esta, irmãos, era a função de João Batista. Preparar um caminho e pregar para as pessoas que haveria um caminho. Um caminho. E esse caminho era Jesus. Vamos lembrar, é bom lembrar que João Batista era primo de Jesus, não era? Era primo de Jesus. Provavelmente, vem na minha mente, né? Outro dia o Tony falando aqui domingo, que Jesus escrevia, ele tomou a responsabilidade de falar que, né? E eu estou tomando a minha responsabilidade de falar que eles conversavam muito, porque eram primos. E provavelmente João Batista começou a ter uma noção que Jesus tinha alguma coisa diferente, que talvez fosse ele, e que viria depois dele, como ele fala, que seria o caminho o aplanado que Isaías fala. Então, João Batista, desculpa, estou falando com Isaías na cabeça. Então, João Batista tinha certo conhecimento. Então, quando ele fala, lá na frente, que viria alguém superior a ele, ele conhecia quem era. Ele sabia daquilo que Jesus representava e queria representar depois da sua morte. Então, quando ele fala, vós do que clamam no deserto, preparai o caminho daquele que haveria de vir. E foi isso que João Batista fez. João Batista desempenhou a função pela qual Deus o chamou, que era preparar o caminho do Senhor, para que as pessoas conhecessem a verdade que é Jesus. Deus continua chamando pessoas para pregar no deserto e apontar caminho. Deus está me chamando, Pedro chamando você, chamando a igreja. Deus ainda continua. Esse chamado para pregar no deserto, ele continua. Não foi só com João Batista. Por isso que eu quero falar da função. A função de João Batista era preparar o caminho para as pessoas conhecerem a Jesus. E a função da igreja é essa também. Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Pessoas que vão pescar e que vão ensinar para as pessoas o caminho que é Jesus. E esse caminho é alcançado pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, Deus ainda continua nos dias de hoje, né? Chamando. E eu queria falar um pouquinho sobre o deserto. Quando eu estava vendo com respeito ao deserto, eu ouvi um comentário dizendo o seguinte, que o deserto, ele tem aquela sensação de que seria um lugar de sofrimento e de aprendizado, mas onde também Satanás ia aproveitar o sofrimento para falar alguma coisa. E foi o que ele fez com Jesus. Jesus estava no deserto, com fome, né? Parece que Jesus teve fome, e ele aproveitou a oportunidade. Então, o Satanás aproveita as oportunidades que muitas vezes o sofrimento nos traz, que é o nosso deserto, para nos dar opiniões e nos oferecer coisas do mundo que ele tem para dar, quando são coisas que não tem nada a ver com nós. Então, duas realidades eu quero falar. A primeira realidade é quando eu estou no meu deserto, meus irmãos, e eu começo a pensar que vai faltar água, eu vou morrer de sede. Vai faltar comida, eu vou morrer de fome. A noite é muito frio, eu vou morrer de frio, congelado. Durante o dia é muito quente, eu vou morrer de calor. Então, quando eu começo a pensar no meu deserto dessa maneira e ver as dificuldades que o deserto tem, vira sofrimento. Vira sofrimento, aí vem a necessidade de consolo. Então, vira sofrimento. Mas quando eu vejo o outro lado da realidade do deserto, como um lugar de aprendizado, um lugar que eu posso confiar no meu Deus, que Ele não vai me deixar faltar nada. Por isso que eu pedi para que cantasse, né? Não olho a circunstância, mas olho o meu Senhor. E é no nosso deserto que nós temos essa função de olhar para o Senhor, que não vai faltar nada. Que não nos vai faltar nada. Por isso que nós temos paz. A paz que o Jesus nos dá. Então, é um lugar de sofrimento para alguns, quando começa a ver as dificuldades. Mas é um lugar de aprendizado para outros, quando encara que Deus que é dono da nossa vida e que está pronto a nos abençoar no deserto. E era isso que Deus queria falar com o povo de Israel. Se o povo de Israel, irmãos,
ao invés de reclamar, com Moisés, clamassem a Deus, eles entenderiam que não precisava ficar desesperado que ia faltar água. Não ficava desesperado que ia faltar comida. E falar em comida, quando deu um pouquinho, eles começaram a reclamar do maná, né? Eles queriam carne. Nós não queremos maná mais não, agora nós queremos carne. E Deus deu carne, não foi isso? Então eles teriam que clamar e não reclamar. Então quando nós reclamamos, o nosso deserto vira sofrimento. Mas quando nós clamamos, o nosso deserto vira motivo de aprendizado e de paz. Por isso que eu falo, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. É porque eu amo meu Senhor. Todos nós temos problemas, eu também tenho. Eu, por exemplo, estou morrendo de saudade da Bel. Amanhã chega amanhã. Estou lá comendo arroz, feijão e um ovinho frito. Ela chega amanhã, ainda bem que chega, né? Mas o nosso deserto não tira a nossa paz. Isso, o sofrimento que muitas vezes podemos passar, não nos tira a paz. O nosso caminho é um caminho aplanado. Nós não precisamos subir e descer, né? Como quando a gente vai para o americano, a gente sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Mas quando a gente daqui, por exemplo, até no Rio, a gente vai em caminhos planos. Foi o que o pastor Bruno falou para nós outro dia, que nossos caminhos são caminhos planos, porque eles foram planados pelo Senhor. Amém, por isso, né? Então Jesus, em Mateus 6, vamos para Mateus 6. Estou aprendendo a falar isso com o Inani. Vamos agora para Mateus 6. E também está entendendo o que eu estou dizendo? Eu aprendi com o pastor Bruno. Então, vamos para o Mateus 6. Mateus falando, o reino dos céus... Não, 6? Deixa eu ver aqui na minha colinha. 6:25, isso mesmo. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer e beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que há de vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. É Jesus falando, não se preocupeis. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Não fiquem preocupados que a água vai faltar. A Codal não vai deixar, mas a água pode faltar. Mas a água da vida pode faltar. Então, o que Mateus está falando é que Jesus está dizendo que ele vai saciar a nossa sede. Não vai faltar água para nós. Versículo 31, por favor. Diz assim, portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Aqui na minha tradução está dizendo, não se preocupe com o dia de amanhã. É isso que Jesus está falando. Você está num deserto? Sim, você está num deserto. Mas não se preocupe que tudo aquilo que você vai precisar, a água, a comida, o calor, o frio que você vai precisar, eu tenho para te dar. É isso que Jesus está falando, para a gente não se preocupar com o dia de amanhã. E só não se preocupa, irmão, quem tem Jesus e conhece o caminho. Eu, por exemplo, não estou preocupado. Eu estou indo para a Americana. Estou indo para a Americana. Mas não estou preocupado com o que vai acontecer comigo lá, não. Não estou preocupado. Amanhã, se precisar voltar, a gente pega a malinha. Eu já falei para a Bel, não sei o que vai acontecer. Amanhã, qualquer coisa, eu vou deixar minha casinha desocupada aqui. Estamos de volta. Então, não estou preocupado com o que vai nos acontecer. Eu estou achando que nós estamos fazendo uma coisa e que Deus vai nos abençoar. Mas preocupado eu não estou. Então, não se preocupe com o dia de amanhã. 34. Olha, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Irmãos, é isso que João Batista está falando para o povo. Era isso que João Batista tinha que pregar. A segurança que Deus nos dá quando nós colocamos o nosso deserto na mão dele. A segurança que nós temos. Então, a função de João Batista era apontar a vinda do reino e tornar o caminho plano. A nossa função é dizer que esse reino já chegou e que os caminhos são planos, que são caminhos maravilhosos, apesar de nosso deserto, apesar da nossa dificuldade, apesar que a vida é muito dura para com a gente, mas não vai nos faltar água, não vai nos faltar pão e não vai nos faltar nada,
Porque o que Jesus diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. A minha vestimenta, o pãozinho de cada dia, porque se eu tiver dinheiro eu vou lá no supermercado e compro, né? Porque ele vai me dar o dinheiro para ir lá comprar. Ele não vai mandar o supermercado me dar o alimento, ele vai me dar os meios para ir lá. Outro dia o Hernando falou uma coisa que eu achei interessante, Fernando, na sua live. Ele falou assim, que Deus não modifica as coisas. É mais ou menos isso? Deus modifica as pessoas para modificar as coisas. É isso que você disse? Então Deus modifica as pessoas para as pessoas modificar as coisas. Então quando Deus modifica a pessoa, ela começa a ter tudo. Ela vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as coisas vão ser acrescentadas no seu deserto. É isso que o João Batista está falando. É isso que Deus quer que nós falemos para as pessoas de Uberaba. Eu vou falar um pouquinho para as pessoas de Americana, né? Então a nossa função é essa, né? A nossa função, despertar os corações para receberem o reino de Deus. Essa função de João Batista continua para a gente. Para terminar, irmãos, eu estava vendo ontem, eu estava fazendo algumas pesquisas com respeito ao deserto aqui, apareceu um vídeo que eu comecei a assistir. Era uma pastora falando, não me lembro o nome, não sei o nome dela. Mas ela estava falando sobre o tema dela, florescendo no deserto. Talvez o irmão até possa ter assistido também. Então o tema que ela estava pregando era florescendo no deserto. E ela então fala de Abacuque. Começa a falar que Abacuque fala que ainda que o meu deserto esteja, eu vou florescer nele. E é isso que nós devemos fazer, florescer para que as pessoas vejam que apesar das minhas dificuldades, apesar das minhas necessidades, eu estou sempre em paz com o meu Deus. Eu estou sempre falando dele, das maravilhas que ele é para nós. É isso que... Então ela dizia, né, que florescendo no deserto. A vida que nós devemos levar, florescer no deserto, seria mostrar para as pessoas, mais ou menos eu entendi, que existe um deserto, mas tudo o que eu preciso no deserto eu tenho pela parte de Deus. Vem de Deus, para mim caminhar no meu deserto. Terminando, para terminar, Salmo 92. Salmo 92. Isso aqui eu achei interessante. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano. Eu estava vendo a respeito de palmeira, e a gente vê no deserto muita palmeira, né? E eu fiquei imaginando, fiquei pensando, gente, uma palmeira, como ela sobrevive no deserto? Se eu plantar um pé de couve no deserto, ele não vai dar nada, né? Quem sabe quem entende de plantação. Se eu plantar um pé de mexerica também, não vai dar nada. Mas se eu plantar uma palmeira, vai dar. Ela tem, algumas coisas que eu li a respeito, ela tem raízes profundas, enormes, que vão buscar água onde tiver, para sobreviver no deserto. E aqueles ventos de areia, ela suporta. Então, é isso que o salmista está dizendo para nós, que os justos florescerão como a palmeira. Crescerão como cedro no Líbano. No nosso deserto, nós podemos ser palmeira também, e ser plantado e darmos fruto. E ele continua aqui, né? Salmo 92, versículo 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no caminho, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor. E tudo que ele faz será bem sucedido. É isso que está dizendo aí. Plantado na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Então, irmão, quando nós somos palmeira, plantado na casa do Senhor, nós não somos mais... O deserto para nós vira motivo de alegria e motivo de aprendizado. O deserto. Continuando, versículo 14. Mesmo na velhice, falou de mim, hein? Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Eu gostaria de ser essa palmeira, né? A palmeira que dá fruto, mesmo ainda aí com os 83 e 90 anos. Então, essa
é a minha oração que eu tenho feito para Deus. Senhor, eu não tenho muitos anos de vida, não. Eu já perdi muitos anos, viu? Perdi muito tempo. Mas agora eu não quero perder mais. Os use como o Senhor quiser. Essa está sendo a nossa oração. E o versículo 15. Para proclamar, então plantado, né? Para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Então é isso aí que o salmista está dizendo para nós. Que nós somos palmeira, nós resistiremos ao deserto, as nossas raízes são profundas, os nossos caminhos são aplanados, e por isso que nós cantamos, né? Cantamos, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, é porque eu conheço o meu Senhor. Nós podemos cantar de novo? Tem condição, Murilo, o pessoal aí do grupo? Para a gente encerrar, cantar de novo este canto que é muito profundo na nossa vida. E nós estaremos terminando. Pastor Bruno, quer terminar o culto? Para mim, fazendo um favor? Eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Não olha a circunstância, Não, só olha o seu amor. seu grande amor. Não me viu por vista, Alegre estou. não olha a circunstância, Não, só olha o seu amor. seu grande amor. Não me guio por vista, Alegre estou. Esse gozo que sinto em minha alma, não é porque olho ao meu redor. Esse gozo que sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. não olha a circunstância, Não, só olha o seu amor. seu grande amor. Não me guio por vista, Alegre estou. não olha a circunstância, Não, só olha o seu amor. seu grande amor. Não me guio por vista, Alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. não olha a circunstância, Não, só olha o seu amor. seu grande amor. Não me guio por vista, Alegre estou. não olha a circunstância, Não, só olha o seu amor. seu grande amor. Não me guio por vista, Alegre estou. Amém. Amém. Graças a Deus. Às vezes nenhuma eu estou indo. Vamos ver, depende da transportadora. Amém. Vamos ter um momento de oração então, para a gente agradecer. A gente não tem certeza ainda do pastor Pedro se é o último domingo, se não é. Mas de qualquer maneira, a gente no domingo passado agradeceu pela Bel, nós vamos agradecer pelo pastor Pedro. E você no final dá um abraço nele, agradece pelo tempo que a gente teve junto, agradece pelos ensinamentos.
Agradece por esse tempo precioso que ele teve com a gente, que ele ensinou a gente, que ele amou a gente. Aprendi muito também. Que se ele está falando que aprendeu com a gente, tá uma honra a gente estar aqui junto. E eu quero lembrar vocês que quarta-feira tem a live com o Hernani, que o pastor Pedro citou. E você participe, se você ainda não tem, recebe lá no WhatsApp, pede para ele te passar. Toda quarta-feira ele passa pra gente. Sexta-feira tem um estudo bíblico sobre o Espírito Santo. Essa sexta-feira a gente aprendeu sobre batismo no Espírito, um tema tão polêmico, um tema tão assim, e a gente viu a simplicidade que a Bíblia trata, a leveza que a Bíblia trata, sem peso, e de maneira tão abençoada a gente saiu daqui na sexta-feira. Eu quero te convidar a fazer parte também, e todo domingo nosso culto às 18 horas, amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela Tua palavra. Nós queremos te agradecer, Pai, porque mesmo, Pai, em meio ao deserto, Pai, nós podemos e nós florescemos no Senhor. Amém. Porque o Senhor nunca nos desampara. Porque, Pai, no deserto o Senhor continua, Pai, nos sustentando, nos abençoando, cuidando de nós. E lá é um local de tanto cuidado do Senhor na nossa vida, Pai. E eu quero agradecer, Pai, porque mesmo se alguém aqui nessa noite está se sentindo, Pai, em alguma área da sua vida, num deserto, Pai. Mesmo que se algum de nós, Pai, nessa noite, em alguma área da nossa vida está se sentindo num deserto, o Senhor hoje nos ensinou que nós vamos florescer, que nós não estamos desamparados, que nós não estamos abandonados, que nós não estamos sozinhos. Pai, que em qualquer área da nossa vida que a gente esteja se sentindo ali no deserto, é ali que o Senhor vai fazer a gente florescer, é ali que o Senhor vai nos alimentar, é ali que o Senhor vai nos sustentar, é ali que o Senhor vai nos transformar, é ali que o Senhor vai nos redimir, é ali que o Senhor vai operar o teu milagre. E nós queremos sair daqui com essa fé, com essa convicção, com essa paz na nossa alma de que o Senhor está cuidando de tudo, Pai. Então tira de nós toda angústia, todo peso, Pai, toda aflição, e nos despede nessa noite na Tua santa paz. Nós queremos, Pai, te agradecer, Pai, por cada momento que nós tivemos, Pai, pelo privilégio que nós tivemos de conviver com Teu Filho, com o pastor Pedro, Pai. Nós queremos, Pai, te agradecer pela bênção que Ele é na nossa vida. Nós queremos, Pai, pedir que o Senhor esteja abençoando a vida, a saúde, o coração, a mente, a disposição dele durante todo esse processo de mudança, Pai, a chegada dele lá em Americana, o recebimento dele, Pai, a igreja, Pai, que vai acolher, todo esse momento que eles vão viver lá, a família, que seja um momento de desfrutar, de florescer naquele ambiente, Pai, que eles possam desfrutar das bênçãos do Senhor, Pai, e viver, Pai, desfrutando de toda a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, Pai. Muito obrigado por todo esse tempo, é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito de Deus seja conosco nessa noite, nessa semana e até a volta de Cristo Jesus. Quem concorda, diga amém. 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 Que nós tenhamos uma semana abençoada e de vitória em nome de Jesus. Amém.